A Tecnosul é uma empresa com mais de 35 anos de experiência. Nós desenvolvemos um sistema de custos para a indústria chamado Alora, utilizado por grandes players no Brasil. Nesse vídeo, vamos explicar o conceito da UEP, Unidade de Esforço de Produção, o qual é empregado pelo Alora para fazer o custeio correto do processo de produção. Os sistemas ERP tradicionais utilizam o método RKW nos seus módulos de custeio, porém ele possui falhas que geram grandes distorções nos custos e margens dos produtos. Para demonstrar isso, temos aqui um centro de custo composto por 4 postos operativos. O método RKW vai pegar o total gasto naquele centro de custo e dividir pelo total de horas trabalhadas ali, gerando assim uma tarifa média do centro de custo. Agora, pense na seguinte situação. 2 produtos do mesmo centro de custo possuem roteiros distintos, porém o mesmo tempo de fabricação de 2 minutos. O método RKW diria que esses produtos têm o mesmo custo, o que está errado. Imagina que o PO2 gaste muito mais energia que os demais, ou tenha uma depreciação muito maior, os custos desses produtos deveriam ser diferentes. Então, vamos lá, como se calcula a margem de um produto? Pegamos o preço de venda, tiramos impostos, comissões, e obtemos a receita líquida. Dessa, tiramos os custos, e chegamos na margem. Todas as variáveis de cima são muito confiáveis, não tem rateio, distribuição, é simplesmente um levantamento de dados do ERP. Já para o custo, devemos considerar tanto o material, que é a matéria-prima mais embalagem, como o custo do processo produtivo, que entra a mão de obra, energia, depreciação, entre outros. Mas aí começa a ficar questionável. Como foi feita a distribuição de energia? Como foi distribuída a mão de obra? Como foi distribuído o consumo de vapor? E isso impacta na margem, que terá a mesma precisão da variável anterior. Isso que nós queremos corrigir. O que acontece quando vamos implantar o UEP em uma empresa? A empresa já tem os custos dos produtos calculados pelo módulo de custeio do ERP e já pratica um preço de venda. A partir disso, tem uma margem esperada. Mas, e se dissermos que o custo está aqui? É uma excelente notícia, a margem é bem maior do que se imaginava. Agora, se o custo estiver aqui? Já é um ponto de alerta, a margem é menor do que se imaginava, mas ainda assim é positiva. O problema é quando o custo está aqui. O produto tem margem negativa, dá prejuízo e isso não era conhecido, além de ocupar capacidade da fábrica. Imagina se for um produto de alto volume, devem ser tomadas ações imediatas. Como é composto o custo do produto? Ele é composto por material, que é a matéria-prima mais embalagem. Transformação, que é o processo produtivo, e overhead, que engloba as despesas administrativas. Os custos de materiais já estão cadastrados no módulo de engenharia do ERP. O custo de transformação será calculado de acordo com o método UEP, e será explicado a seguir. Tudo isso será construído no sistema Alora. O que significa o UEP? É a unidade que permite medir toda e qualquer produção. Por quê? Como as empresas fazem normalmente? Medem através de unidades do sistema métrico. Por exemplo, os frigoríficos costumam medir a produção em toneladas, enquanto as empresas de móveis medem em metros cúbicos. Mas nem sempre quando a produção parece menor, significa que foi um mês ruim ou ocioso, pode ser que naquele mês foram produzidos produtos de maior complexidade e valor agregado. Então, essa unidade age como um medidor de esforço entre os itens produzidos da fábrica, e tem relação direta com o custo. Por exemplo, aqui na tela temos 2 cadeados. Na esquerda o modelo básico que consome 35 EPs e na direita o modelo com 100 engrenagens internas que consome o dobro. E como fazemos para levantar a quantidade de UEPs de cada produto? Primeiramente, devemos calcular o custo hora, ou seja, o custo padrão de cada posto operativo em funcionamento daquela fábrica. Considerando essas variáveis. É como se fosse um estándar no tempo zero, o objetivo não é contábil, a ideia é olhar cada operação e questionar, quando essa operação ocorre, o que ela consome? Aqui, temos um exemplo com 4 postos operativos. Máquina 1. Máquina 2.
Máquina 3. E uma operação manual. Na direita, estão descritos os valores do custo-hora de cada um deles em reais. Pode ser que depois de 5 anos, a primeira máquina não custe mais 250, e sim R$ 400 por hora, por causa da inflação, dissídio, entre outros. Mas o segundo valeria 800, mantendo a proporcionalidade. Para termos uma variável fixa ao longo do tempo, devemos transformar esse custo-hora de reais para o EPS, através de um procedimento que chamamos de produto base. Analisando os postos operativos novamente, porém em UEPs por hora, é importante salientar que as proporções são mantidas, o segundo continua valendo o dobro do primeiro, e o último metade. Se a fábrica não fizer nenhuma alteração, esses índices serão mantidos. Só serão alterados quando mexermos de fato no processo. Por exemplo, quando for feita uma otimização, esse número deve cair. Depois de calcularmos as taxas de UEPs por hora de cada posto operativo, podemos relacionar com os roteiros dos produtos para saber qual é a quantidade necessária de UEPs para produzi-los. Por exemplo, aqui temos o produto A, que passa pelos postos operativos 1, 2 e 4. Multiplicamos as taxas de UEP por hora de cada posto operativo pelo tempo que o produto passa por ele, e fica fácil de observar que a operação mais cara é a segunda. Porém, se você não conhecesse o UEP, e estivesse utilizando o método tradicional, e essas operações estiverem no mesmo centro de custos, quando eu te perguntasse qual é a operação mais cara, você me falaria que é a primeira, pois é a que demora mais. E isso está errado. Além disso, falaria que a segunda e a última têm o mesmo custo, pelo fato de terem o mesmo tempo, o que também não é verdade. O princípio de absorção, que já é utilizado pelos sistemas ERP e é exigido pelo fisco, não deixará de ser usado. Para quem não está familiarizado, esse princípio exige que a empresa distribua seu custo de transformação mensal entre os produtos. O que faremos diferente é o critério adotado para fazer essa distribuição. Vamos usar a quantidade de UEPs dos produtos ao invés de simplesmente o tempo. Para concluir, como fazemos para transformar os custos dos produtos que estão em UEPs em dinheiro? Devemos pegar o custo total de transformação da fábrica, ou da área, ou do centro de custos, e dividir pela quantidade de UEPs produzidas no mês. Assim, calculamos uma tarifa que representa o custo unitário da UEP. Nesse exemplo, temos uma tarifa de 44 centavos por UEP. Nota-se que essa tarifa não é fixa, e pode ser um parâmetro interessante para analisarmos a eficiência da fábrica ao longo do tempo. Retomando o roteiro do produto A, temos as quantidades de UEPs de cada posto operativo. Devemos multiplicar esses valores pela tarifa calculada de 44 centavos por UEP, para obter o custo de cada operação em reais. Fazendo a soma, obtemos o custo de fabricação do produto A, de R$ 17,60. Gostaria de conhecer melhor o sistema Alora e todas as suas funcionalidades? Entre em contato por e-mail, telefone ou WhatsApp para marcar uma apresentação. Obrigado!